Oi, meus amores, como vocês estão? Olha só, pega aí teu livro de geografia e vamos lá dando uma estudada. Lembra da última aula? Na última aula a gente falou um pouquinho sobre essa tecnologia e energia, conectando pessoas, espaços e movendo o mundo. Aí a gente começou a estudar a modernização das atividades econômicas. Agora a gente vai dar uma olhadinha sobre a modernização no campo. Não é para todos. Por quê? Porque a gente já tinha falado um pouquinho sobre o que? A modernização na agricultura, estão lembradas das máquinas. A gente falou um pouquinho sobre, para além das máquinas agrícolas, a gente falou um pouquinho sobre drones, não foi? E agora a gente vai falar sobre a modernização. A gente falou também sobre um pouquinho sobre a modernização na pecuária, não foi? Criação de bois, os chips, estão lembradas? A ordenha mecânica. A gente falou também sobre a modernização nas atividades extrativistas, né? Essas modernizações que têm gerado muito lucro para as empresas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a modernização no campo. Não é para todos, infelizmente, né? Aí abre aí teu livro na página 94 e a gente vai ver aqui. Acompanha a leitura, realiza a leitura junto para não ficar cansativo. Muitas indústrias e institutos de pesquisas agropecuárias, ela vem desenvolvendo máquinas, equipamentos, sementes, melhorando as novas tecnologias de produção, construindo para a modernização das atividades agrícolas e pecuárias. Então, assim, se você moderniza a relação de sementes, né, as atividades agrícolas, vai ajudar bastante. A biotecnologia, por exemplo, ela desenvolve técnicas para utilizar material biológico na agricultura e também na indústria. O que é esse material biológico? São as células dos micro-organismos e as enzimas. Está aí no glossário para a gente ver. E essas técnicas elas são utilizadas no melhoramento das sementes e das mudas para cultivos e de defensivos agrícolas, na produção de alimentos e bebidas e de medicamentos, entre outros produtos. Super importante. A biotecnologia, ela integra conhecimento de diversas áreas. Que áreas são essas? A biologia, a química, a agronomia, engenharia genética, informática, entre outras. A engenharia genética, ela vai desenvolver técnicas para manipular e recombinar genes de organismos vegetais e animais para aplicação na agricultura, pecuária e na medicina. Então, esses conhecimentos de áreas diferentes vai ajudar justamente nessa modernização no campo. Aí vamos continuar. No entanto, essa modernização ela não ocorre de forma igualitária, infelizmente, em todas as propriedades agrícolas e não em todas as propriedades agrícolas. Elas não beneficia todos os produtores, claro, porque para isso precisa ter dinheiro. São poucos que podem pagar por técnicas e equipamentos mais modernos, infelizmente. Geralmente os grandes proprietários ou as empresas agropecuárias, quem tem mais é que consegue investir nessas tecnologias. Aí a gente está vendo aí no interior do laboratório de biotecnologia em Singapura, em um país na Ásia, 2015, esse laboratório ele desenvolve ração de frango baseada em lactobacilos para reduzir as necessidades de outras substâncias químicas na alimentação das aves. Então a gente vê que a modernização na pecuária, no campo, é tão grande que você vê que hoje, né, tá um pintinho, né, vai lá no campo, tá lá criando, daqui a pouco já tá uma ave enorme, porque tem bastante sementes que eles comem modificadas geneticamente. Porém, quando você vai criar em casa, ela vai demorar 2, 3 meses para, né, crescer e virar uma ave grande, né? E tem aí o quarto quesito, leia a frase. A modernização das técnicas e equipamentos utilizados na agricultura, ele beneficiou igualmente a todos os agricultores. Você concorda com essa frase? Explique a resposta. Então responde aí no teu caderno. Eu acho que não, a gente acabou de mencionar isso.
Vamos falar também sobre a modernização na indústria, não só no campo, mas também na indústria. A gente já viu que essa modernização no campo não é para todos. Vamos falar um pouquinho dessa modernização na indústria, como é que se deu. A gente está vendo carros aqui, né, antigos, e a indústria de antes e a indústria de agora. Então, olha só, na página 95. Nos dias de hoje, as indústrias, elas produzem grande quantidade mesmo de produtos em pouco tempo. É rápido, né? Para fazer um carro rapidinho, bota uma peça, bota outra, tá muito rápido. Antigamente não era assim. Isso é possível graças aos avanços tecnológicos das máquinas, dos equipamentos ou do próprio modo de produzir. Compare essas duas fotos, elas mostram a linha de montagens de veículos em 1923 e em 2016. A linha de montagem, ela foi inaugurada por Henry Ford em sua fábrica de automóveis nos Estados Unidos em 1913. Henry Ford, que teve aquele carro da Ford, que é justamente por isso o nome dele. Aí tá mostrando aí a linha de montagem de automóvel no interior da fábrica no estado de São Paulo em 1923, tá aí preto e branco, né? Bem antiga a foto. Então, na linha de montagem de automóveis que estão sendo produzidos ficam sobre esteiras, né? Já totalmente diferente, né? Essa linha de montagem colorida, né? Que estão sendo produzidos ficaram sobre esteiras. Conforme as esteiras se movimentam, cada operário vai colocando as peças e montando os automóveis de uma maneira mais prática e eficiente. A linha de montagem ela passou a ser utilizada em indústrias por meio de diversos produtos, se transformando o modo de produzir atualmente cada vez mais equipamentos de alta tecnologia, como robôs que têm substituído operários na produção industrial. Então a gente sabe que essa questão é justamente isso, né? Os robôs vieram para substituir o homem e para avançar a tecnologia, ou seja, precisa somente de uma pessoa que vai trabalhar ali aquela máquina, um robô que vai substituir 10, 20 pessoas, né? Então precisa hoje em dia estudar bastante, porque as pessoas querem uma mão de obra qualificada. Então aí tem a linha de montagem no interior da fábrica de automóveis no município de São Paulo, Pinheiro, no estado do Paraná, 2016. A gente viu que não só no Paraná, em São Paulo, mas aqui também vieram várias fábricas, como a Jeep e outras, montar sua linha de produção de automóveis aqui também, né? Com toda essa tecnologia. Então você vai responder o quinto na página 95, que tem que diferença você observa do modo de produção de automóveis no ano de 1923 para 2016, né? Mudou bastante, né, gente? E para a gente estar concluindo, a gente vai dar uma olhadinha na página 96 e a página 97. Bora lá? A gente fez as imagens aqui e a gente vai entender o porquê dessas imagens. Aí tem aí, do artesanato à indústria moderna. Você observou na página anterior que em um período de cerca de 100 anos, as técnicas de modo de produzir mercadoria mudaram bastante, não foi? Então, mas o processo de transformar os recursos naturais ou matéria-primas em mercadorias é bem mais antigo. Então, ou seja, inicialmente a forma de produzir os bens necessários às atividades humanas nos era artesanal ou familiar. Produzir objetos de uso diário, instrumentos de trabalho, roupas, né? A pessoa fazia sua roupa ali em casa, cortava, né? Então, com o tempo ela foi mudando. Produzem-se objetos diários, então, que se destinavam geralmente ao consumo próprio da família. Alguns objetos eram feitos e vendidos sob encomenda, movimentando um pequeno comércio. Esse modo de produção de mercadorias ficou conhecido como artesanato, que hoje ainda tem bastante, né? O artesão era o trabalhador que produzia bens um a um, né? Era bem mais demorado, não era uma coisa industrializada. Uma pequena oficina na própria casa, o trabalho era feito com ferramentas simples, ela dependia muito da habilidade do artesão. O artesão pode ser de várias áreas, trabalhar no barro, pode ser trabalhar com argila, pode ser trabalhar também com costura, com crochê, com várias coisas, né? Trabalho de artesanato. Então aí tá mostrando uma oficina de um tecelão
1656, essa pintura ela representa um artesão trabalhando no ambiente doméstico com a família, né? A gente tá vendo a família aí, o menino brincando no chão com o cachorro. E realmente existe essa foto, tá, gente? Mostrando aí a metragem, tudo direitinho. Aí vamos olhar aí a página 97. Na página 97 tá falando aí, com o passar do tempo, a população urbana foi aumentando, né? Bastante pessoas. E os artesãos que produziam sozinhos os produtos encontraram ajudantes, dividindo as tarefas. Com a divisão do trabalho, cada trabalhador realizava uma etapa da produção, então não fazia tudo de uma vez. Diminuindo o tempo para produzir cada objeto e aumentando a quantidade produzida. Ou seja, se eu tinha que fazer uma roupa inteira, mas aí encontrei 2, 3 pessoas, eu faço somente a parte da frente, tu faz a parte de trás, eu faço a manga. Então, a peça ia sair como, gente, bem mais rápido. Aí o trabalho deixou de ser familiar e doméstico e passou a ser realizado de grandes oficinas que reuniam artesãos. Com esse modo de produzir, ele ficou conhecido como manufatura, certo? Já no século XVII ou século XVIII, o comércio se intensificou muito, né? E estimulou o crescimento das manufaturas, como eram chamadas oficinas, onde se produziam as mercadorias. Muitos proprietários de manufaturas investiram no desenvolvimento das técnicas mais avançadas para a produção e em inventos que pudessem aumentar a quantidade de produtos fabricados. Muitas invenções elas surgiram nesse contexto. Por exemplo, a máquina de tear mecânica e a máquina a vapor, né? Já foi aí, começou aquela revolução industrial, né? Se tinha uma máquina, ia ser bem mais fácil, bem mais rápido. Com a invenção e a utilização da máquina na produção, ela surgiu no século XVIII, um novo modo de produzir, a maquinofatura ou a indústria moderna. Aí nesse modo de produzir, o conhecimento que os trabalhadores tinham de todas as etapas de produção já não eram mais necessários, pois eles deveriam apenas operar as máquinas e garantir o funcionamento delas. Com a utilização das máquinas e equipamento, a indústria passou a produzir uma quantidade muito maior de mercadoria em muitos menos tempos, produzindo custo e aumentando os lucros, certo? Então aí aumentou o lucro, porque pode fazer 2, 3, 4, 10 peças bem mais rapidinho do que passar um mês para produzir uma peça, 2 peças. Então aí a gente tá vendo uma máquina, né? Na imagem, a primeira, a máquina a vapor, projetada por James no século XVII. As peças e as engrenagens da máquina eram movidas pela força a vapor gerada pela água em ebulição. Bem interessante, né? Quais são, aí você vai responder quais são as diferenças do modo de produzir mercadorias entre o artesanato e a manufatura e a indústria moderna. Aí você vai responder direitinho. Quais são as diferenças do modo de produzir mercadorias? Artesanal, né, que era dentro de casa, familiar. Manufatura, que já foi, né, começou 2, 3 pessoas realizando. E a indústria moderna. Então aí você vai responder. Quero ver você respondendo direitinho. Acho que você vai responder no caderno, que aqui não tem espaço. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre os avanços da comunicação. Ok? Mas só na próxima aula. Beijinho pra vocês. Espero que tenham gostado e tenham percebido como tudo se deu bem rápido. Mas não tão rápido assim. Não foi tudo do dia pra noite. Mas teve toda essa modernização no campo, na cidade, na indústria, no comércio, tá certo? É toda uma ligação. Então, história e geografia tá sempre andando junto. Ok? Então, esperamos vocês até a próxima aula de geografia. Não esqueçam de postar atividades para correção. Beijinho, fiquem com Deus.